Eu sou Carlos Santana, professor de filosofia e de cinema, e hoje eu vou te explicar o conceito de antropofagia em Oswald de Andrade. Primeira coisa que você tem que saber é que esse é o único conceito filosófico brasileiro. Eu vou começar lendo aqui para você o início do Manifesto Antropófago do Oswald, de 1928, em que ele diz: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. O Manifesto Antropófago, ele é um marco na literatura brasileira. Posso começar pela questão formal. Ele não respeita pontuações, não respeita vírgulas, não respeita o realismo da literatura, né? Aí já tem uma inovação, algo que nunca tinha sido feito na literatura brasileira. Outra questão é a presença do indígena, né? Porque a antropofagia se trata de um ritual feito pelos índios antropófagos, né? Hoje é comum encontrarmos, ainda bem, né, pesquisadores, escritores indígenas. O Oswald de Andrade não era indígena, mas foi o primeiro a trazer com força a relevância dos indígenas, quando ele traz um manifesto antropófago. A antropofagia, ela não tem a ver com canibalismo, né? O canibalismo é o ato de comer a carne humana por problemas psíquicos, por uma necessidade extrema de fome. Agora, a antropofagia é o ato de comer a carne humana com base num ritual, com base numa ritualística milenar dos povos brasileiros. Já adianto para você que hoje não existe mais, né? A cultura indígena já foi tão atacada que muita coisa se perdeu, dentre elas a antropofagia, mas os indígenas, quando eles entravam em combate com outra tribo ou com os próprios colonizadores, no período que o Brasil começou a ser invadido, quando eles venciam o guerreiro e eles achavam que aquele guerreiro era muito valente, né? Quando eles admiravam o seu inimigo, eles se alimentavam de partes do corpo desse inimigo para absorver a energia, absorver a força do inimigo. E o que que isso tem a ver com a filosofia? Tem tudo a ver, porque o Oswald de Andrade recupera o conceito de antropofagia e em 1928 ele valoriza a necessidade de comer, de se alimentar do que é de melhor do inimigo, para assim ficar ainda mais forte. Então, o Oswald de Andrade não defende uma filosofia da essência, da pureza. Ele está querendo dizer que a filosofia do povo brasileiro é sim se alimentar da cultura, da energia do estrangeiro, porque essa é a característica do povo brasileiro, um povo miscigenado. Então, ao invés de ir contra todos os atravessamentos culturais que o Brasil acabou tendo, o Oswald de Andrade aceitava isso e achava que era justamente isso que criava a filosofia brasileira. Então a antropofagia tem a ver com uma filosofia da existência, que não acredita em essências, mas acredita no atravessamento de culturas. E aí surge uma coisa nova. Então não é apenas imitar o outro, é absorver minúcia, absorver com rigor só o que há de melhor do outro, para aí sim criar a sua própria identidade. E é por isso que a antropofagia e o manifesto do Oswald de Andrade ele ganhou muita força no Brasil nos anos 60, né? Com o tropicalismo, com o cinema novo, com o cinema marginal. No caso do tropicalismo, que foi um movimento musical, não é? Enquanto havia um embate de certos músicos que queriam fazer algo genuinamente brasileiro, com o ritmo brasileiro, abrindo mão do rock e de outros gêneros, não é? O tropicalismo absorvia. Foi o primeiro movimento musical que misturou vários elementos no mesmo estilo musical, inclusive o rock estadunidense. Enquanto a Elis Regina, por exemplo, participou no final dos anos 60 de uma passeata contra a guitarra elétrica, em que eles estavam protestando contra a vinda de vários discos de rock estadunidense que estavam chegando no Brasil, alegando que essa era uma maneira de colonizar o povo brasileiro. O tropicalismo colocava guitarra elétrica na sua música, mas também colocava samba, baião, forró, elementos tipicamente brasileiros, porque eles estavam na esteira do Oswald de Andrade. E o tropicalismo nunca imitou nada. Muito pelo contrário, é um movimento musical
brasileiro com uma identidade. Então, tentar criar algo identitário sem absorver o que vem de fora, para o Oswald de Andrade, para o tropicalismo, para o cinema dos anos 60, era um romantismo. A verdade é que o povo brasileiro, como ele é marcado pela miscigenação, ele tem que assumir essa característica para aí sim criar algo novo, sempre se alimentando só do que há de melhor do inimigo para combater o próprio inimigo. Se deu isso no tropicalismo e também no cinema brasileiro, principalmente no cinema marginal. Enquanto o cinema novo queria criar um cinema genuinamente brasileiro, enquanto eles desprezavam o cinema estadunidense, né, o chamado underground estadunidense, o cinema marginal fazia questão de absorver esse tipo de filme. Por isso que o Glauber Rocha chamava o cinema marginal de Udigrude. Dizia que era uma cópia do cinema underground. Mas ele estava enganado. O cinema marginal absorvia elementos do cinema estadunidense, então não eram filmes só para cinéfilos, eram filmes que tinham apuro comercial, que o povão tinha capacidade de entender, mas ainda assim era um filme experimental e que protestava. Um exemplo é o filme A Mulher de Todos, de 1969, que passou em várias salas de cinema no Brasil, mas foi o primeiro filme brasileiro feminista e chegou às massas, não é? Então a radicalidade, a ousadia, ela se dava na medida que a arte aceitava a influência só do que havia de melhor no estrangeiro. E o feminismo era uma pauta muito comum na Europa no final dos anos 60. Então, não é à toa que a antropofagia ainda hoje é considerada o único conceito filosófico brasileiro, porque ela marcou a história, tanto da literatura no final da década de 20, como na música com o tropicalismo e no cinema com o cinema marginal.